Obrigada, Sérgio. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui novamente, muito honrada com o convite para esse gigante, né? Temos a sala lotada, gente lá fora querendo assistir nossas apresentações, o que nos estimula muito a participar. Bom, o tema que eu vou falar para os senhores é o atleta com fibrilação atrial e como conduzir. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E eu já começo com aquilo que eu acho que muitos de nós já nos deparamos no dia a dia do consultório. É um caso real do meu consultório, um atleta de 38 anos, amador competitivo desde os 15. Ele já tinha participado e sido campeão de mountain bike, faz triatlon, participou de 10 meio Ironmans e estava fazendo uma maratona por ano nos últimos 6 anos, sendo a última no mês da consulta. Além disso, ele é personal trainer e trabalha, então, com exercício. Ele veio para consulta por atestado para liberação para o campeonato mundial, que ele conseguiu o índice nesse ano, assintomático, sem comorbidades, histórico pessoal e familiar nem nada digno de nota, e ao exame físico ele se apresentava com a frequência cardíaca de 53 batimentos por minuto, pressão arterial 130/70, e as bulhas arrítmicas sem sopros, nada mais alterado no exame. E aí a gente faz o eletro, ao invés de achar o que a gente viu o Leandro mostrar como normal, que a gente esperaria nesse indivíduo, a gente encontra um eletro com uma fibrilação atrial, uma frequência cardíaca baixa, e aí entra a nossa discussão para a aula de hoje, que é como conduzir, o que a gente vai fazer com esse indivíduo. Então, essa recente meta-análise, de 2021, que englobou 3 estudos, mais de 64 mil atletas, mostrou para a gente que os atletas têm cerca de 2,5 vezes, em média, maior chance de risco de ter fibrilação atrial. E esse risco é maior entre os jovens, aí chegando a 3,6 vezes naqueles com menos de 55 anos. Isso mais relacionado aos atletas de endurance e provavelmente relacionado também ao remodelamento específico de alguns indivíduos. Passando rapidamente pela epidemiologia, então, qual é o fator de risco para desenvolvimento de FA em alguns indivíduos atletas? Sexo masculino, a meia idade, por volta de 40 a 50 anos, alta estatura, esportes de endurance e, o que é mais importante, o tempo de treinamento ao longo da vida desse indivíduo, que a gente pode considerar aí cerca de mais de 10 horas por semana de alta intensidade por 10 anos, ou numa conta geral aí, mais do que 1.500 horas ao longo da vida. Outros fatores que podem estar relacionados em alguns atletas seria a predisposição a realizar maiores picos de pressão arterial no esforço e também a eventual associação com patologias que a gente identifica em atletas mais jovens. Fisiopatologia ainda é incerta, mas o que se aceita até o momento é o remodelamento estrutural e elétrico, devido à resposta e à exposição de carga e volume de pressão atrial, levando à alteração do nó sinusal, mediação também por aumento de estimulação vagal e um possível substrato pró-inflamatório e fibrótico, além da frequente associação com o uso de estimulantes como cafeína, outros medicamentos com anfetaminas e até o uso de anabolizantes com testosterona, já comprovadamente envolvidos na gênese de arritmias como fibrilação atrial. E aí vem a nossa pergunta, como nós vamos avaliar esse atleta? Nós temos em 2020 o guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre a avaliação de atletas com cardiopatias, que já fala também da FA, mas nós tivemos recentemente, esse mês, a publicação de um consenso de arritmia do atleta, agora em 2024, e é baseado nesses 2 documentos que eu vou apresentar para os senhores os slides a seguir. Então, inicialmente, história de exame físico sempre muito importantes. Nós temos que identificar eventuais fatores de risco e aqueles que são modificáveis. Então, hipertensão arterial, presença de apneia do sono, uso de álcool e estimulantes. E, naqueles atletas master, lembrar sempre da obesidade e da doença arterial coronariana associada. Histórico esportivo é importante e principalmente a presença de sintomas associados que possam levar à suspeita de arritmias. É importante a gente identificar se essa fibrilação atrial é paroxística, persistente ou permanente, e às vezes é um pouco difícil da gente definir isso,
mas hoje nós já temos estudos comprovando a eficácia do uso de smartwatches para poder identificar períodos de arritmia. Tendo o eletrocardiograma de repouso com ou sem fibrilação atrial, nós vamos avaliar a frequência cardíaca basal, que também nos dá informação do tônus vagal desse indivíduo. Presença de pré-excitação, que até pouco tempo atrás era considerado um fator não muito importante, não muito preocupante, hoje já não se vê com tanta benignidade. E, obviamente, outras alterações do eletrocardiograma que possam sugerir presença de cardiopatias, como o Leandro comentou, alteração de repolarização ventricular ou, por exemplo, do intervalo QT. Não se identificando arritmias inicialmente, também podemos lançar mão naqueles sintomáticos do uso de monitores implantáveis. Então, essas recomendações são classe 1 desse documento recente. Uma vez identificada a fibrilação atrial no atleta, nós devemos prosseguir com a investigação de um ecocardiograma, principalmente aí para identificar a presença de cardiopatias associadas. Nós sabemos que miocardiopatia hipertrófica e algumas valvulopatias cursam com a associação com fibrilação atrial. Além disso, a avaliação do tamanho do átrio, remodelamento cardíaco é muito importante para nos dar informação do possível efeito, na verdade, do treinamento mesmo nesse atleta. Recomenda-se a avaliação laboratorial, principalmente em relação à função tireoidiana, avaliação de eletrólitos, função renal e hepática. E o Holter, ele serve para a gente avaliar a resposta ventricular desse indivíduo durante a arritmia, a presença de outras arritmias associadas, ou, eventualmente, relacionar os sintomas referidos com o episódio de taquicardia que a gente ainda não tem identificado. Então, também entra aí como classe 1 a avaliação com o eco e o laboratório, e 2A, a do Holter. E eu devo suspender a prática esportiva durante a minha investigação? Eu vou suspender, sim, naqueles indivíduos adolescentes e jovens atletas, que eles aqui consideram até 24 anos, naqueles sintomáticos onde há piora com o esforço ou queda do rendimento durante a prática esportiva, com episódios muito frequentes de arritmia, frequência ventricular rápida e com a presença de pré-excitação associada. Porque nos jovens? Nós sabemos que os jovens, quando apresentam fibrilação atrial, nessa faixa etária, tem muito maior chance de ter uma cardiopatia subjacente associada, portanto, maior risco de outros eventos, devendo ser afastado até completar a investigação, que nesses indivíduos sugere-se prosseguir com ressonância magnética. Quando que eu não preciso afastar? Assintomáticos, com frequência cardíaca controlada, sem pré-excitação identificada e onde eu já consigo, pelo menos com uma certa certeza aí inicial de que não tem suspeita de cardiopatia associada, eu posso mantê-lo em treinamento enquanto eu completo com outros exames. Então, esse é o fluxograma inicial que eles propõem. O atleta com a fibrilação atrial pode ser identificado por uma monitorização de smartwatch ou eletro. Uma vez diagnosticado, a participação esportiva vai depender dos sintomas, frequência cardíaca e padrão de eletro. Avaliação inicial, história com exame físico, eletrocardiograma de repouso, eco e laboratório. Em todas as idades, o Holter pode ser benéfico. E nos mais jovens, provavelmente a ressonância deve ser uma investigação bem-vinda. Como que eu vou conduzir? Parte mais importante da minha conduta clínica é a manutenção do ritmo sinusal, é o nosso objetivo. Melhor qualidade de vida, melhor performance para esse atleta. Modificar fatores de risco faz parte, então tratar eventuais associações com hipertensão, diminuição de peso, apneia do sono, hábitos, e a questão de destreinar ainda é um campo em aberto, porque nós não temos evidência científica que destreinando nós vamos melhorar o prognóstico dessa fibrilação atrial ou que vamos diminuir a recorrência dela. A ablação, nesse último documento, passou a ser tratamento de primeira linha, no de 2020 entrava como classe 2A e agora passou para a classe 1, principalmente naqueles indivíduos sintomáticos e com intolerância à medicação, o que é muito frequente nos atletas. O controle da frequência cardíaca é muito importante, independente do ritmo, se eu conseguir reverter ou não essa FA, e nós podemos lançar mão de beta-bloqueadores ou bloqueadores de canal de cálcio
porém lembrando que essas medicações às vezes são mal toleradas, devido à frequência de repouso baixa dos indivíduos atletas, além de interferir na performance e poder ser um fator que vai dar dopagem nesse atleta, dependendo da modalidade, por exemplo, aqueles que praticam tiro e golfe. Naqueles com FA paroxística infrequente e sem cardiopatia associada, podemos lançar mão só do esquema de pill in the pocket, com a propafenona, sempre associado a beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio, para a gente diminuir a condução atrioventricular. Lembrando que aí deve ser suspensa a atividade esportiva por 48 horas, devido à meia-vida das drogas. Para os mais jovenzinhos, a condução pode ser um pouquinho diferente, seguindo adiante com a realização de estudo eletrofisiológico, já que nessa classe de população, nós sabemos que tem mais cardiopatias associadas ou canalopatias e maior risco de morte súbita. Quando que eu vou anticoagular? O risco de AVC em atletas ele é de 27% a 40% menor que em não atletas com FA. Porém, nós não temos dados suficientes para diferenciar a terapêutica entre as duas populações. Então, o que a gente faz hoje é seguir o mesmo protocolo da população geral, seguindo aqueles sem valvulopatia, o score de Chades-Vasque, onde o risco maior ou igual a 2% ao ano deve ser submetido à anticoagulação oral. Os problemas com o atleta, nós vamos ter principalmente naqueles que praticam esporte com risco de trauma, né? Podendo se discutir a oclusão do apêndice atrial para diminuir o risco da formação de trombos e também podemos discutir a suspensão temporária do anticoagulante naqueles que fazem risco eventual ou só em competição. Se a gente for extrapolar que em alguns indivíduos com anticoagulação a gente suspende para algumas cirurgias, tendo um risco baixo de eventos durante 2 ou 3 dias aí, né? Mas isso deve ser sempre uma decisão compartilhada. Retorno ao esporte. Quando que ele pode voltar a praticar? No caso de realização da ablação com sucesso, a recomendação atual de restrição de 2 semanas após o procedimento, deixando aí em aberto a discussão, que nós sabemos que pode ter um processo inflamatório ainda até 2 a 3 meses, com retorno moderado, inicialmente, aumentando gradativamente a intensidade, desde que ele não apresente sintomas nem FA recorrente nesse período. Naqueles que não foram submetidos à ablação e que eventualmente permanecem em fibrilação atrial, podemos lançar mão do uso de propafenona, geralmente associado ao bloqueador atrioventricular por conta da condução, o risco de condução aumentada durante a taquicardia, e muito importante, que também foi frisado nesse novo documento, sempre realizar o teste de esforço antes do retorno à prática esportiva, com esses pacientes inclusive medicados, para que a gente possa avaliar sintomas durante o esforço e o comportamento do eletrocardiograma e da arritmia durante o exercício. Cuidados com desidratação, que a gente sabe que pode ocorrer durante a prática esportiva e que podem ser potencializados pela propafenona, além da interferência também na performance em alguns esportes, o doping devido ao uso de beta-bloqueador. Esse é o fluxograma proposto final. Então, atleta com FA, controle do ritmo, controle de fatores de risco e anticoagulação baseada no score de Chades-Vasque, todos classe 1. O destreinamento como classe 2B, talvez benéfico para alguns indivíduos, mas não dá para a gente recomendar fortemente. Então, como mensagens finais, eu gostaria de deixar para os senhores. Aqui embaixo nós temos o QR Code dos 2 documentos que eu baseei a minha apresentação, vocês podem consultar. E as minhas mensagens finais, então, ritmo sinusal é sempre melhor, a ablação passa a ser indicação classe 1 nos atletas, teste de esforço máximo, tem que ser máximo, tá, gente? É essencial para o retorno após o tratamento. Sintomas e controle de frequência cardíaca são determinantes para a liberação desse atleta para voltar ao esforço. O impacto da redução de volume e intensidade esportiva ainda é incerto na evolução ou na recorrência da fibrilação atrial, e nós não devemos nunca estimular esse atleta a parar a atividade física, porque a fibrilação atrial ela é mais frequente em sedentários. A melhor opção final de manejo vem dos aconselhamentos e da decisão compartilhada com o atleta.
Deixo aqui para vocês, saiu a tela, mas aqui no cantinho também o QR Code com meus contatos. Muito obrigada pela atenção.